a gente vai dar continuidade ao assunto de gases, né? Na última aula nós havíamos comentado alguns exercícios referentes à aplicação da equação de Clapeyron, né? A equação de Clapeyron, ela é extremamente utilizada e ela tem diversos tipos de exercícios, como a gente mostrou na aula passada, que podem ser feitos. E agora nós vamos trabalhar com misturas gasosas. Misturas gasosas. Alguns exercícios, se você está lembrado da aula passada, eu pedi para vocês simplesmente deixarem de lado, né? Que seriam os exercícios com sistemas valvulados, né? E a gente vai começar agora, na verdade, por eles, né? Eu vou explicar o como a gente deve proceder para realizar esses exercícios aí. Então a gente vai trabalhar com uma mistura de gases, né? Então uma mistura de gases. O que você tem que ter na sua mente com relação à mistura de gases? Obviamente a gente vai ter olha só que genial, 2 ou mais gases, né? E você vai ter que ter um modelo cinético na sua cabecinha. A gente vai recordar um pouco desse modelo cinético, fica tranquilo, né? Mas primeiro a gente vai resolver os exercícios valvulados para você ver o como que deve se proceder para a resolução do mesmo, tá? Então, bora lá para a nossa folha. Vamos para a nossa folha. Então, o que nós temos aqui, ó? Os sistemas, né? Os sistemas valvulados. Legal. Eu coloquei aqui um exemplo qualquer, no qual eu tenho um recipiente. Esse recipiente possui 1 litro de volume e possui uma pressão de 27 atms. Enquanto o recipiente B tem 3 litros e tem uma pressão de 3 atm. Pô, professor, calma aí, eu não estou entendendo já o seu desenho, tá? O professor vai explicar porque o professor desenha muito bem, então ele precisa explicar praticamente todos os desenhos que ele faz. Então perceba aqui que esse sistema, ele tem esses 2 recipientes, ele está fechado por uma torneirinha, né? Você pensou que era um coqueiro, aquela planta no qual você sopra e sai todas as folhinhas dela, né? Eu não sei qual que é o nome, né? Mas não, isso aqui é uma torneira, tá? Isso aqui é uma válvulinha para você abrir, né? E você pode perceber que no outro não tem. Olha só que desenho, olha só, pessoal. É uma coisa linda, né? E o professor tentou desenhar, obviamente, os recipientes idênticos. E, obviamente, ele não conseguiu, porque ele não usou régua. Professor, você não tem régua em casa? Tenho. Mas a explicação fica melhor assim, tá? A explicação vai ficar melhor assim. O que nós temos? Nós temos um volume, então, de 1 litro, né? Como eu havia dito. Então, aqui também tem 1 litro. Aqui tem 3 litros nesse outro recipiente B, né? E aqui também tem 3 litros, ok? Na maioria esmagadora dos exercícios, essa conexão aqui a gente vai desprezar. Esse volume dessa conexão a gente vai desprezar. Então a gente desconsidera esse volume também. Perfeito? Então o que nós temos? Nós temos essas condições. Eu representei aqui, para a gente iniciar, representei um gás com uma coloração azul, né? Mas como não ficou muito visível, eu mudei a forma. O que eu fiz? Eu vim aqui e coloquei uma bolinha, né? E circulei ela. Então esse é o gás, né? O gás B. E o gás A, ele está representado por bolinhas verdes, né, não circundadas. Então, o que nós temos? Gás A aqui, gás B aqui. Legal? Válvula fechada é essa condição. Na maioria esmagadora dos exercícios, também ele vai dizer que a temperatura ela é uma temperatura constante, mas pode alterar, sem problema algum. Quando eu pensei em iniciar já essa aula resolvendo esse tipo de exercício, é porque esse tipo de exercício ele trabalha com o quê? Ele trabalha apenas com as variáveis de estado. Ele trabalha apenas com as variáveis de estado. Por quê? Na hora que você abre essa válvula, o que acontece? Acontece uma mistura entre o quê? Entre os gases. Porém, você não adicionou nada, nenhum gás aqui, você não retirou nenhum gás, né? Em nenhum momento a gente vai quantificar aqui. Na verdade, você consegue quantificar o quanto de gás tem aqui dentro através da pressão e do volume,
se ele te der a temperatura. Só que o exercício não te deu. Vamos supor que o exercício não tenha te dado a temperatura. E a gente vai começar com uma temperatura constante, beleza? Temperatura, então aqui, ela vai ser constante em todo o procedimento que a gente vai trabalhar. Aí, o que vamos fazer? Eu quero calcular, então, qual que vai ser essa pressão. Qual que é a pressão final? Qual que é essa pressão final aqui? Poxa, professor, eu não sei. Só que uma coisa você sabe. Você sabe que o volume final que você vai ter no final, após a abertura da válvula, nós teremos o quê? Nós teremos a somatória desses dois volumes. Poxa, puta, professor, sério? É, simples assim. A somatória desses dois volumes. Aqui fica fácil, né? Só que a pressão, necessariamente eu tenho que somar essa pressão. Então, se eu somo PA mais PB, eu vou ter a minha pressão final. Isso está correto? Vamos ver? Então, vamos lá. Você concorda comigo que? A partir do momento que eu pegar, então, abrir essa torneirinha, eu vou ter uma mistura da quantidade de gás. E a quantidade sempre vai ser constante. Então, no final do meu experimento, o que eu tenho? Eu tenho o número total de gás, né? O número total em mol de gás, que eu vou dar como Na, né? Mais Nb vai ser igual a um N total que nós vamos trabalhar. E qual que é esse N total, professor? Como que eu vou encontrar esse N total que ele nem falou quantidade em mols? Você fez umas bolinhas ali. E como que eu vou contar essa quantidade em mols? Você não vai contar. Você vai trabalhar o quê? Ó? Vamos trabalhar então qual que é a pressão em PA inicialmente, né? Eu vou aplicar a equação de Clapeyron nos três casos aqui, na verdade, né? Quais são os três casos? Eu tenho aqui esse recipiente com esse gás, esse recipiente com esse gás, e depois que eu abrir, vai ser o meu terceiro caso. Então, na hora que eu abro, eu vou ter a somatória dos dois. Então, o que eu tenho? Eu tenho que PA vezes VA dividido por RT. Poxa, professor, da onde que você tirou isso daí? Poxa, cara, se você não sabe da onde eu tirei essa equação aqui, que é a famosa PV/RT, né, teremos problemas mais para frente. Então, qual que é a temperatura? A temperatura eu vou deixar como T, porque ela vai ser constante no experimento. Ela poderia variar. Tem exercício que a gente vai resolver depois que vai variar. Então eu tenho lá PB, VB dividido por RT. E aqui eu vou ter P final, beleza? P final vai ser igual ao volume final dividido pelo quê? Dividido por RT. Poxa, não precisa ser nenhum gênio para saber que você pode colocar isso aqui em evidência e depois cortar, né? Então foi lá, cortou. O que você vai ter? Você vai ter uma pressão, eu vou escrever a fórmula primeiro, né? Vou deixar a fórmula aqui representada, né? Se a temperatura não fosse constante, o PA por VA seria dividido por TA, tá, pessoal? Mas nesse caso não, ó. PB, VB, e aqui nós teremos o que? O P final, V final. Vou só inverter a equação aqui, ó. O meu P final vai ser igual a PA vezes VA mais PB vezes VB dividido por quê? VF. Cara, você percebeu que isso daqui nada mais é do que uma média ponderada? Você conseguiu visualizar isso? Você conseguiu visualizar que o que eu estou fazendo, na verdade, olha, professor, né, foi tirar um negocinho, ficou bem bonito. Que na verdade o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando aqui com a pressão e o peso para essa pressão, quando eu falo peso, galera, estou falando com quanto eu vou multiplicar, vai ser o volume. Entendeu essa lógica? Quando você estava no colégio, você fazia média ponderada fácil, principalmente na hora que você tinha que calcular o quanto você tinha que tirar na prova para passar, lembra disso? Então, o que nós temos? Ó, vou aplicar. Qual que é a minha pressão final? Eu vou ver PA. Quem que é PA? PA é 27. 27 vezes 1, você pega a calculadora científica, faz essa conta. Depois nós temos o quê?
3 vezes 3, também está com a calculadora científica na mão, você pode utilizar. E qual que é o volume final? O volume final seu vai ser a somatória de volume o V igual a 1 mais 3, total de 4, não é? Então, o seu PF vai ser igual a 27 mais 9, né? 27 mais 9, que reza a lenda aqui dá 36, dividido por 4. Isso aqui vai dar uma pressão de 9 atm. Perceba aqui comigo que nós não temos aqui o resultado final como sendo a somatória da pressão. Então, o que você precisa fazer para encontrar essa pressão final? Essa pressão final nada mais vai ser do que uma média ponderada. Média ponderada. Toma muito cuidado quando o professor coloca isso como média ponderada, tá, pessoal? Que eu estou falando nesse caso específico. Lembrando que nós temos o quê? Nós temos a temperatura aqui também, né? Nós temos a temperatura. Então, nesse caso, quando a temperatura é constante, aí sim você pode trabalhar como aproximadamente aí uma média ponderada, tá?